ela fez um aborto dentro do banheiro de casa, porque o pai da criança era pobre e uma pessoa muito simples. Hoje a história é sobre uma pessoa extremamente narcisista. A pessoa narcisista só enxerga a si própria, só enxerga suas vontades. Ela sempre opta por fazer algo ou por dizer algo que vai enaltecer a si própria. As outras pessoas não existem. Você pode fazer de tudo, tentar ajudar de todas as formas. Ao final, ela vai dizer: fui eu que consegui com o meu esforço. Eu me esforcei e consegui. Acontece que a pessoa narcisista não é das mais esforçadas, não, porque ela se enxerga muito capaz e muito inteligente, acima da média das outras pessoas. Só que não é nada disso. Muitas vezes ela está bem aquém das outras pessoas, só que ela não faz questão nenhuma de perceber isso. Que bom que você está aí, que bom que nós vamos conversar mais uma vez. Muito obrigada por você estar aqui acessando esse canal, por você ter se inscrito, mas eu continuo na luta, na batalha, pelos 500 inscritos para abrir a aba comunidade e depois, quem sabe, mais e mais inscritos. Por quê? Porque aí eu vou chegar aos 1000 e com 1000 inscritos eu vou conseguir monetizar o canal. Aí você vai falar: poxa, mas essa Leca não se cansa? Ela fica pedindo 500, ela fica pedindo 1000. Sim, eu vou pedir sempre mais inscritos. Porque quanto mais inscritos eu tiver, vai ser bom para mim, é claro, monetizar o canal, mas também vai ser bom para o próprio canal, para os nossos vídeos e indiretamente para você, porque eu poderei ter uma câmera melhor, ter equipamentos que me permitam gravar fora de casa, fazer vlogs, enfim, enriquecer esse canal que é seu, que é meu, que é nosso. Então, se você puder, inscreva-se no canal, eu só posso te agradecer muito. Pois bem, voltemos ao nosso tema de hoje, uma pessoa narcisista, extremamente narcisista. Estamos falando da Eusébia. As pessoas que sofriam tudo aquilo que Eusébia fazia contra elas não sabiam, mas Eusébia era narcisista, uma pessoa extremamente narcisista. E como é que o narcisista se comporta e por que ele se torna um narcisista? Bem, ele se comporta da pior maneira possível. Digamos assim, que ele extrai o melhor das pessoas, ele usa a energia das pessoas para se vangloriar, para crescer, para se enaltecer, para ser admirado e ressaltado no meio da sociedade. Porque o narcisista, ele quer isso, ele quer todos os holofotes para ele, direcionados a ele. E quando ele erra, ninguém fica sabendo, a não ser que conviva muito de perto, porque ele direciona os seus erros para outras pessoas. Ele nunca assume a culpa. E quando ele acerta, pode acertar uma coisinha de nada. Fazer um curso de vídeo em 3 dias, por exemplo, ele vai falar a vida inteira que é formado em cinegrafia. Então, quer dizer, ele sempre aumenta tudo aquilo que é ligado a ele, e ele sempre diminui tudo aquilo que é ligado a uma outra pessoa. E como se forma a pessoa narcisista? Normalmente vem da infância. No caso da Eusébia, veio sim da infância. Criada num lar muito pobre, os pais humildes trabalhando sempre, ela tinha 2 irmãos e ela se sentia abandonada, porque a mãe ficava trabalhando em casas de família, fazendo pequenos concertos, enfim, se virando para poder ajudar no sustento da família. O pai, alfaiate, também trabalhando com muita dificuldade, numa cidade pequena. E o que é que aconteceu? Ela se sentia abandonada. Não correspondia à realidade, porque os outros dois irmãos, não sentiram esse abandono todo. Mas essa sequência de se sentir, de se ver abandonada,
é muito cruel para a personalidade da pessoa. E quando a pessoa realmente sofre abandono, quando a pessoa realmente passa por um trauma de abandono, aí nós podemos imaginar o quanto é ainda mais grave. Mas no caso da Eusébia foi isso. Ela tinha pais carinhosos, mas pessoas humildes, muito simples, que tinham que trabalhar, e ela queria muito mais. Só que ela não obteve toda a atenção que queria, ela não obteve todo o conforto e o dinheiro que ela achava que merecia, então ela se tornou uma pessoa extremamente narcisista. Nos anos 60, recém-formada no curso normal, Eusébia achou que precisava muito mais do que ser professora. Ela precisava de um bom casamento, um casamento que lhe rendesse status. Então, o primeiro passo foi, primeiro, roubar o namorado da melhor amiga, que tanto tinha apreço por ela. Em segundo lugar, dar o famoso golpe da barriga, que na época rendia sempre um casamento a título de reparação. Então foi por isso que ela se casou com o advogado Antônio, um jovem também recém-formado, e foi morar no melhor apartamento de Copacabana, morando em um bairro que na época era um dos melhores do Rio de Janeiro. Eusébia simplesmente reinou, e reinou absoluta, usando as pessoas e todo o sentimento que elas tinham a seu favor. O tempo passou e tudo o que Eusébia fazia era ir a festas e participar de eventos fúteis, obras de caridade, as quais ela não queria ajudar, ela só queria aparecer. E o seu marido, Antônio, aceitava tudo, participava desses eventos mesmo contra gosto, porque afinal de contas eles viviam um ambiente da alta sociedade da capital federal na época. O tempo passou, Eusébia foi amadurecendo, mas mesmo assim ela nada aprendeu da vida. Continuou sendo aquela pessoa arrogante e muitas vezes cruel, principalmente com aquelas pessoas que não tinham o mesmo nível social que ela. Esse era o caso do Tião, o porteiro do prédio onde ela morava. Tião começou a comer o pão que o diabo amassou nas mãos dessa mulher tão cruel, moradora do apartamento 613, que não tinha a menor educação ou o menor apreço por ele. Pelo contrário, vivia o humilhando, chamando de ignorante, de burro, analfabeto, e que ela não merecia morar em um local com um porteiro de tão baixo nível. Tião, na verdade, era uma pessoa simples, que precisava muito do salário para sobreviver e ajudar a família que morava no Nordeste. As maldades de Eusébia em relação ao porteiro eram tantas, e eram tantas as humilhações, que um dia ele teve um ataque de nervos. Simplesmente ele não segurou os pensamentos, jogou na cara da mulher tudo o que sentia por ela e todo o desprezo que ele também sentia em relação àquela pessoa que tanto o humilhava. Eusébia, então, claro, começou uma campanha junto ao síndico do prédio para demitir Tião, livrar-se daquele que ela considerava o seu principal inimigo dentro do edifício Costa Atlântica, também conhecido como a Torre. Cansado da forma como a esposa agia e o seu interesse por dinheiro que nunca tinha fim, Antônio acabou enfiando a cara no trabalho e tocando a sua vida no escritório de advocacia como se a mulher não existisse. Ao mesmo tempo, sentindo-se sozinha e sem nada para fazer, a não ser frequentar eventos da alta sociedade carioca, Eusébia acabou entregando-se a um romance clandestino com o síndico do prédio, que não se interessava em nada pelos traquejos sociais que Eusébia queria lhe impor.
É preciso também falar que esse prédio, o Costa Atlântica, não era mais aquele prédio de antigamente. Com o passar dos anos, as pessoas foram se mudando para outros bairros do Rio de Janeiro e o prédio foi ficando decadente, cada vez mais decadente, assim como a conta bancária de Antônio e, consequentemente, da Eusébia. Certa vez, Eusébia descobriu que estava grávida e ter um filho nunca esteve nos seus planos, muito menos o filho de um homem simples como o síndico do prédio. Então veio daí a decisão de abortar a criança ali mesmo, em casa, porque ela não queria que de forma nenhuma aquela notícia escapasse e que ela fizesse parte das colunas sociais da cidade como uma mulher decadente e ainda por cima criminosa porque havia feito um aborto clandestino. Eusébia, uma mulher narcisista, extremamente egoísta, desumana, que não tinha um pingo de amor pelo próximo, muito menos pelas pessoas mais pobres, poderia mudar? Será que Eusébia poderia tornar-se uma pessoa diferente? Bom, normalmente isso não acontece. O narcisismo é uma característica da personalidade, é um transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade é arraigado na formação da pessoa. Ele é construído, ele é formado juntamente com a personalidade, ou seja, aquilo que a pessoa é, o temperamento que a pessoa tem, não muda com o tempo. Por mais vivências que ela tenha, ela pode se modificar em alguns aspectos, mas não em sua origem, não em sua essência. E Eusébia? Será que Eusébia poderia mudar? Essa história tem muito mais assuntos para se falar. Esses anos que Eusébia viveu nesse prédio não se comparam a esse simples resumo que eu fiz aqui. Tudo isso eu te convido a acompanhar no meu primeiro livro, o primeiro livro que eu escrevi, um livro que eu tenho muito apreço, porque trata justamente de um problema que as pessoas não estão acostumadas a lidar, ou seja, com a maldade alheia, com a maldade explícita alheia. Aquela pessoa a qual nós não fizemos nada e que mesmo assim ela nos odeia, ela nos tem uma inveja, ela tem algo ali guardado em sua mente que nós não conseguimos acessar. Essa é Eusébia, a personagem desse meu livro. Essa história tem muito mais a mostrar para você, não somente sobre a personalidade narcisista, mas sobre as escolhas que a gente faz na vida, as decisões tomadas no passado que parece que vão ser esquecidas e se diluírem pelo tempo. Em um momento depois ela volta para nos cobrar tudo aquilo que nós fizemos. Então essa é a história de Tião e Eusébia, que moram nesse prédio, a Torre. Quem leu gostou bastante. Eu também, eu sou suspeita para falar. Essa para mim é a melhor história dos últimos tempos. Não porque eu escrevi, não porque eu conheça a Eusébia a fundo, mas porque ela nos leva a pensar, ela nos leva a raciocinar o quanto que é importante a gente ter as rédeas da situação, a gente saber exatamente o que a gente está fazendo na nossa vida e não deixar que as outras pessoas nos influenciem. Porque tomando as rédeas da nossa vida, a gente consegue direcionar o que é de melhor para nós e não fazer como Antônio, que se deixou levar pela esposa e acabou tendo que pagar um preço muito alto lá na frente. Esse vídeo é sobre esse livro, A Torre, o primeiro livro que eu escrevi.
E caso você queira ler, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e você pode acessar agora, se você quiser, e começar a ler agora no seu celular ou no seu tablet. E se você quiser o livro físico, como este aqui, nós podemos te enviar. Você manda um e-mail, lecahaine@gmail.com, que você recebe na sua casa com frete grátis. Um beijo, ótima semana, fique com Deus e até a próxima.